Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo, né, do canal Viajando Geral. Hoje nós vamos mostrar a segunda parte dessa nossa visita aqui a Auschwitz, que é o Auschwitz Birkenau. II, que é Birkenau. Birkenau, Auschwitz. Foi feito depois, né? Já falei isso no vídeo anterior, que não tinha aqui, a capacidade já não aguentava mais o número de prisioneiros, então eles criaram outro adendo que chama Birkenau. Nós vamos até lá visitar. O ingresso, para quem vai visitar sem um guia que vai mostrando o lugar, né? E com audiofones, é gratuito. Você entra depois das 4 da tarde, tá? Tem algumas informações na internet que dizem que na parte da manhã também pode entrar. Agora, para nós não foi permitido. Então, a informação que a gente tem é que só após as 4 da tarde. Agora, para ir para Birkenau pode ser o dia inteiro, pode ir agora. Então a gente vai para lá de manhã. Se você está programando a sua visita para cá, para entrada gratuita, não a guiada, né, não agendada, você chega mais cedo, chega por volta da 1, 2 da tarde, que você consegue ir para Birkenau e na volta pegar o passeio aqui que abre às 4 para fazer aqui. É uma dica. Agora a gente entrou no ônibus, vai pegar o ônibus para Birkenau. Olha, só tem a gente aqui. O pessoal chega, vai fazer o passeio aqui primeiro, né, em Auschwitz, depois é que vai para lá. Mas como já fizemos ontem, a gente já está indo para lá direto. Claro, fica uns 3 quilômetros daqui e quem tiver de carro ou andando pode ir também, que abre às 7h30 da manhã lá. E fecha às 7 da noite esse horário. Tem todo horário aí, o esquema aqui dentro do museu, dá para saber todas essas informações. Varia muito os horários dependendo da época do ano, então tem que verificar aqui mesmo. É a entrada. Nós chegamos literalmente, viemos sozinhos dentro do ônibus. E essa aqui é a entrada, é por onde entrava o trem. Olha, tem bem essa imagem aqui. Nossa. Aliás, essa imagem é emblemática, né? Essa é a segunda etapa de Auschwitz, que acho que é onde aconteceu a maior parte das atrocidades, e os maiores filmes sobre esse assunto são rodados aqui. A gente vai entrar lá agora. O campo de concentração Auschwitz-Birkenau foi projetado para ser a solução final, um verdadeiro campo de extermínio, conhecido como Campo da Morte. Aqui algumas fotos preparando para a seleção, para onde vai, eles chegando, o trem chegando aqui, é bem essa imagem que a gente tem. I know. Para vocês terem uma ideia da dimensão, isso é uma foto aérea do campo de concentração. Birkenau, né? E aqui é só essa seção, os galpões que tem só nessa seção. Olha esse quadradinho aqui, ó. Pra vocês terem ideia como isso era gigantesco. Os judeus trazidos para cá eram levados para a seleção. Aqueles que serviam para trabalhos forçados eram trazidos para os abrigos. Os outros eram encaminhados diretamente para as câmeras de gás. Aqui era o sanitário, banheiro. Olha, aqui é o lavatório. Olha, a gente está dentro
Nossa, é horrível, é impressionante. Lá era caprichado perto daqui. Aqui é uma coisa desumana mesmo, uma coisa absurda. Acho que nenhum deles é humano. Esse aqui é um dormitório feminino e de adolescentes e crianças com as suas mães. Nossa, é muito triste. Olha o que eles faziam. Olha os desenhos que eles retratavam. O menino indo para a escola, a garotada brincando. Nossa. Olha, aqui tem uma pintura feita por um prisioneiro. É na parede mesmo. A imagem da cerca eletrificada é interminável. Olha, nesse barracão, médicos e enfermeiras da SS matavam mães, grávidas e bebês recém-nascidos com injeção fenol, direto no coração. Esses dois barracões aqui, as mulheres que eram selecionadas para ir para a câmara de gás ficavam presas semanas antes, sem água e sem comida. Muitas delas morriam antes mesmo de irem para a câmara de gás. Esses barracões ficaram tão lotados, que aqui fora servia como acampamento para elas. Mas muitas morriam de frio no inverno. Nem chegavam a ir para a câmara de gás. Aqui nesse espaço tinha um barracão de madeira, onde o Mengele usava os gêmeos prisioneiros para experimentos criminosos. Mais de 200 corpos. Aqui tem mais um barracão lavatório. Agora a gente vai entrar no outro setor, que é o setor masculino. E tem os galpões muito parecidos com aqueles que nós vimos, que é banheiro, separado esperando câmera de gás, que nós vamos visitar. Olha, se você não tem estômago, é melhor não assistir esses vídeos que a gente está publicando desse lugar. São fortes porque são tristes, é a realidade, foi o que aconteceu e a história. Olha, naquele vagão eles transportavam os corpos para os crematórios. Um dos vagões, né? Um dos carros que eles usavam, carroça. Olha, recentemente nós assistimos a um filme verídico que contava a história do arquiteto que construiu, que projetou e construiu essa segunda câmara de gás, que agora são ruínas. Momentos antes do final da guerra, quando os alemães já haviam perdido a guerra, a SS destruiu para acabar com as evidências das atrocidades cometidas aqui e depois dinamitou a câmara de gás e o crematório. E aqui são as ruínas. O crematório era assim. Então a gente tem fotos aqui da câmara de gás e do crematório. Olha, ali é o vagão que chegava com os judeus e eram direto para o campo de extermínio aqui. Ou entravam por essa escada, os que estavam no campo de concentração, por uma escadaria que isolava o campo de concentração da câmara de gás. E ali eles entravam, essa é a ala onde eles se despiam, ficavam nus
antes de entrar para serem executados a gás e logo depois cremados. E existia uma salinha para o Mengele fazer experimentos antes de cremar, de cortar partes e fazer o que ele bem entendia com as vítimas. Aqui tem um monumento porque as pessoas nunca mais se esqueçam das atrocidades cometidas pelos nazistas. Foram 1,5 milhão, na maioria judeus, assassinados aqui nesses campos. E do lado de cá tem outra câmara de gás. Também foi destruída, dinamitada para acabar com as evidências das atrocidades. Aqui é um exemplo do vagão que trazia os prisioneiros. Aqui tem fotos dos judeus jovens, velhos e crianças e mulheres principalmente, que não serviam para o trabalho, que eram selecionados para ir direto para a câmara de gás. Por isso que também já não tinha mais espaço para prisioneiros. Bom, aqui ó, são barracões feitos de madeira e que sobraram apenas chaminés, a maioria deles era tudo de madeira. E ali, foto dos prisioneiros cavando essa vala aqui. Então ficaram alguns ainda preservados em madeira, que dá para visitar, e a maioria ali já foi destruída, só ficou a chaminé, que eram de madeira. Todo esse complexo aqui, ó, a gente tem acesso a alguns barracões. Isso aqui é só essa fileirinha. Olha aqui uma foto aérea, a gente vai ver essa parte em amarelo. Pedacinho. Todo o resto era barracões com prisioneiros. Boa parte deles era trazidos de outros lugares. Isso no meio são latrinas. Olha, aqui dá para perceber que o barracão era feito para abrigar cavalos, tá vendo? As coisas para amarrar os cavalos, né? O arreio. E depois virou barracão para os prisioneiros. Aqui mais uma reprodução das camas, elas foram reconstruídas, né? São réplicas. Ali, muitos prisioneiros eram executados por enforcamento. Olha, aqui dá para ter uma pequena dimensão do tamanho disso. Tudo isso eram galpões com prisioneiros vindo de diversos lugares. E do lado de cá, eles tinham um projeto de ampliar. Não fosse o fim da guerra, isso também seriam campos de concentração, também seriam barracões, que não chegaram a ser construídos. Aqui nesse bosque, nessa área, ficavam as mulheres e crianças que eram condenadas à câmara de gás imediatamente, antes de chegar naquele campo de incinerador, na câmara de gás, elas ficavam aqui. Olha a cara deles. Crianças, mulheres. Aqui mais uma câmara de gás e crematório. Depois de cremados, as cinzas eram jogadas aqui, nesses cantos, para cá e para ali.
Agora foi colocado um memorial em nome dessas pessoas, dessas vítimas. Aqui tem 3 fotos, uma delas mostra as mulheres nuas entrando para a câmara de gás, todos se despindo. Aqui a quantidade de corpos era tão grande que eles não davam conta no crematório, então eles começavam a queimar ao ar livre. Olha, aqui nesse pavilhão era onde eles faziam a chegada dos prisioneiros e a seleção deles. Então tem desde a entrada, onde eles tiravam as roupas e seus bens eram tirados deles, né? Tudo que eles traziam. Depois iam para o corredor de chuveiro, depois para cortar o cabelo, cortavam o cabelo deles todos, iam para a sala de inspeção do médico, iam para desinfecção por ar quente. Depois pegavam roupas de prisioneiros e iam para os campos. Tudo aqui nesse pavilhão. Era aqui que os prisioneiros recebiam esse tratamento, antes de serem levados para o campo de concentração, colocados nos pavilhões, nos dormitórios. Ou ido imediatamente. Os que iam imediatamente para as câmeras de gás não vinham para cá porque não fazia sentido desinfectar, nada disso. Só pegavam os bens e levavam eles para as câmeras de gás. Bom, foram quase 4 horas de passeio. Só foi 3 horas e meia, mais ou menos, porque nós ficamos mais ou menos meia hora conversando com um português que está fazendo essa rota de moto, muito bacana. E trocamos muita experiência, ele também adora viajar, foi legal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, a gente tentou ser Olha, se puder vir, venha. Neutro possível, o que é difícil nessas situações, é complicado, mas é isso. Daí a história para ser contada. Hat aus dem deutschen Krieg wieder die Gasse freigemacht. Und er schafft du dir gut ein!